Olá, bom dia. A partir de agora retomamos a programação de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora dentro da série Eleições 2020, Voto e Cidadania, que o Grupo Solar de Comunicação promove desde 1996 e estamos ouvindo os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. E o convidado desta quarta-feira é o candidato da coligação Juiz de Fora, meu amor, o Wilson Rezato, do PSB, a quem eu agradeço inicialmente a gentileza de participar conosco dessa entrevista, já agradecendo também os companheiros Renato Salles e Gabriel Borges, também que participam dessa entrevista, que vai ao ar agora ao vivo na CBN Juiz de Fora, 91.3 FM, também ainda nesta quarta-feira, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, na parte da tarde, você poderá não só ouvir, mas também ver essa entrevista. Candidato, mais uma vez eu reforço o agradecimento pela sua presença aqui conosco. E a vantagem de ser um dos últimos candidatos a ser entrevistado é que já deu oportunidade para que a gente pudesse ver o seu programa de governo, assistir os seus programas na televisão e suas prioridades que você tem colocado aí durante a campanha. E você tem dito que uma de suas prioridades é ajudar as pessoas. Mas eu perguntaria e começaria por esse questionamento. Ajudar como e por quê? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renato. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da CBN e a todo o pessoal da tribuna. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar, né, e para ouvir também. E essa pergunta é muito interessante, né? Eu hoje tenho 59 anos e 42 anos de Rezato, né? Então a gente entende que a gente já tem uma experiência profissional no sentido de administração e no sentido de experiência de vida, porque eu tenho 4 filhas e uma neta de 1 ano e 10 meses. Então, essa experiência de vida com experiência administrativa que a gente entende que pode ajudar o próximo sem ter que depender do poder público para qualquer tipo de benefício próprio, né? Então, essa é a nossa disposição de ajudar a cidade, ajudar as pessoas que mais precisam. E ao longo desses 59 anos e 42 de trabalho, já deu para a gente aprender muita coisa, conhecer a cidade em muitos detalhes, um convívio muito grande na área social, na área de esportes e na área profissional, né? Porque hoje a gente emprega 405 colaboradores, 405 famílias. Na última eleição nós éramos 475. Então, isso direto, né? Fora os indiretos, que aí vai multiplicando 2 ou 3. E a empresa está numa situação, graças a Deus, muito equilibrada, muito confortável. O meu trabalho lá está muito adiantado, né? Já está mais 6 anos para frente. Então, hoje a empresa depende pouco de mim, no máximo, em 5 horas por semana eu tenho todas as informações da empresa, precisas das informações. Então, nós estamos aí com muito tempo para trabalhar pela cidade, mais ainda, né? Nós já trabalhamos gerando emprego, renda, salário, impostos. E agora, na área política, simplesmente para ajudar o próximo, para ajudar para Juiz de Fora ser feliz e voltar a sorrir. Mas por que eu faço essa pergunta, candidato, antes até do Renato continuar? Porque você está na iniciativa privada e pretende entrar na política, nunca teve um cargo público ainda de forma passando por eleição e sendo eleito para cumprir aquele cargo. Quando você está na iniciativa privada, você, como bem disse, faz seu trabalho, emprega as pessoas, mas no setor público, a troca de favores é um dos grandes problemas da velha política, o chamado clientelismo. O senhor não teme que essa relação possa levar a essa semelhança na medida em que o eleitor espera menos favor, mas principalmente mais direitos, na medida em que ele paga os seus impostos para ter os serviços que não têm sido feitos da forma como ele entende que seja correta? A sua colocação, Ricardo, é muito oportuna, né? Administrar é difícil, não é fácil. Na iniciativa privada, você tem que produzir algo para vender e receber, né? E no setor público, você recebe, o contribuinte paga seus impostos na esperança de que os servidores municipais bem orientados, bem administrados, com acompanhamento periódico, possa produzir serviços públicos de melhor qualidade e com melhora continuada para aquelas pessoas que mais precisam. Este é o objetivo central do ente público, do governo municipal, no caso.
Infelizmente, nos últimos 8 anos, isso não tem acontecido, né? O Brasil veio aí de um governo Dilma, que foi um desastre, depois Minas Gerais, um governo Pimentel, e Juiz de Fora, nos últimos 8 anos, não foi diferente. A prefeitura tornou-se um fim em si mesmo para aquelas pessoas que estão na frente. E é para quebrar isso, para mudar isso, fazer algo muito diferenciado, é que a gente se propõe a ser candidato, disponibiliza tempo. É isso aí, você falou certinho. É para mudar o que está. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ricardo. Bom dia quem nos acompanha pelas ondas da Rádio CBN e também pelas redes sociais do Grupo Solar. Wilson, como o Ricardo bem destacou no sorteio que a gente fez entre os candidatos, calhou que você ficasse na 10ª posição e estivesse aqui hoje com a gente. Tem a vantagem do que o que você falar vai ficar mais próximo da memória do eleitor nas eleições que acontecem em 11 dias, mas também nos permite que a gente faça uma releitura de toda a campanha até aqui. Fazendo essa releitura, Wilson, você concedeu uma entrevista à TV Alterosa no último dia 27 de outubro, que gerou certa repercussão na cidade. Talvez tenha sido o principal fato do jogo político eleitoral até o momento, e não tem como a gente começar essa entrevista sem perpassar por esse ponto. Então eu queria falar sobre o que você falou na saúde, Wilson, naquela entrevista. Você disse uma coisa que é um entendimento generalizado, de que quanto mais aumenta a demanda, mais aumenta o questionamento da população. A população quer melhorias no atendimento. Mas você termina com uma frase que foi muito usada até por candidaturas adversárias, que é: fiquemos com o que temos com relação à saúde. O que temos hoje são áreas desassistidas na cidade. O que temos hoje é uma grande fila de consultas eletivas acumuladas por conta da pandemia. O que temos hoje são vários problemas e gargalos na saúde. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a saúde para tentar mudar esses problemas, melhorar esses problemas, ou de fato a assertiva do fiquemos com o que temos é o que a sua candidatura oferece à cidade. Renato, eu agradeço a pergunta, né? É uma oportunidade que nós temos de deixar muito clara a nossa posição, né? A gente diz o seguinte, que as pessoas que têm um rendimento acima de R$15 mil, elas não precisam da saúde pública. E esse número, tanto em Juiz de Fora como no Brasil, é um número muito pequeno. A grande maioria dos brasileiros, dos juiz-foranos, dos mineiros, ela precisa do nosso SUS, que é um dos melhores programas de saúde do mundo. E é ele que a gente tem que trabalhar. Ele é o que nós temos. Nós temos o SUS. Tá? Os problemas, quem geram, são as pessoas que administram. Nós temos nas nossas propostas ótimos encaminhamentos de gerenciamento. Primeiro você tem que constatar, né? Nós temos mais de 60% dos assuntos que chegam nas UPAs poderiam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde, uma parte delas, começando aí de repente com 20%, depois crescendo para 25%, elas podem ter seus horários estendidos para atender melhor os trabalhadores, né? Porque às vezes o horário que a UBS funciona, o trabalhador está trabalhando e ele, antes de ter um atendimento primário, ele não tem horário para ir, senão ele tem que matar o serviço, ele perde o dia de trabalho. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é aumentar essa atenção primária, dando a oportunidade para que não haja necessidade de tantas pessoas irem nas UPAs, né? Segundo as informações que a gente tem, eles falam mais de 70%, mas vamos ficar com mais de 60% dos problemas e dos atendimentos que são feitos na segunda, poderia ter sido resolvido na primeira. E a primeira, a gente pode também ampliar as equipes de saúde da família, colocando nutricionista, físico, de pessoas para exercícios físicos, educadores físicos, que você aumenta muito a prevenção. A prevenção é muito mais importante na atenção à saúde, diminui os custos, tá certo? E outra coisa, você monta uma equipe, o governo, o Ministério da Saúde, manda o dinheiro para aquela equipe que você montou. Então, o maior problema da gestão do SUS, que é o que nós temos, que eu quis dizer e esclareço sempre, tem que ser muito mais bem administrado, a gestão tem que ser bem feita, para que a gente possa fazer a melhor saúde possível para as pessoas que mais precisam. E quando o SUS chega nos necessitados, ele atende, as pessoas ficam satisfeitas. O grande problema é que a administração não tem feito
esse atendimento chegar ao SUS. Então, quando a gente fala, ficamos com o que temos, é com o SUS e fazer o SUS funcionar bem, porque ele é muito importante e necessário para a maioria das pessoas de nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E tem muitos países que não têm um SUS da nossa qualidade. Mas nós podemos melhorar muito o SUS para melhorar a atenção primária, que é onde gasta-se menos e resolve-se mais problemas. É essa parte que a gente vai atuar diretamente, todos os dias, com pessoas que possam contribuir para isso. E a gente procurar trazer o maior número de recursos possíveis, que é disponibilizado no governo federal, para a nossa cidade. Bom dia, candidato. Bom dia, Renato. Bom dia, Ricardo. Bom dia também aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio CBN de Juiz de Fora. Ainda na área da saúde, candidato, até pegando um gancho na sua última resposta, o senhor alerta para a necessidade de estender o horário de atendimento das unidades básicas de saúde. Só que, como o Renato também destacou na pergunta, há áreas que nem são atendidas, nem são cobertas por uma unidade básica de saúde. Há uma estimativa, de acordo com a matéria publicada pela Tribuna ainda em novembro de 2018, e de lá para cá nada mudou, de que 30% mais ou menos das regiões leste e sudeste não são cobertas por uma unidade básica de saúde. O que, então, fazer, caso o senhor seja eleito, para resolver particularmente o problema dessa população aqui de Juiz de Fora? Nós precisamos atender 100% da área, né? E algumas unidades básicas ainda precisam ser construídas. Só que o processo da prefeitura, atualmente, é muito lento. A gente tem informações que o dinheiro, por exemplo, para fazer a unidade do São Benedito já está disponível há um bom tempo. E a unidade não está pronta, tá certo? E lá é uma região muito populosa. Então, essa, por exemplo, o nosso compromisso é de ser a primeira a ser feita. E todas as outras que ainda estão sem fazer, a gente tem que conseguir com os deputados, com os senadores que nos apoiam, a gente tem que conseguir verba para fazer todas as que precisam. Algumas estão em lugares precários. E depois disso, algumas que a gente pode citar aí, vamos dizer, uma própria do São Benedito, Igrejinha, sei lá, o bairro Santo Antônio, Marumbi, a gente começa com aquelas que atendem mais pessoas e uma população maior em volta, esticar o horário dessas para que menos gente precisa ir nas UPAs. Isso é questão de gerenciamento, de administração, de organização. Para fazer, tem que saber administrar, senão não consegue realmente. Essa administração que você cita, Wilson, ela carece também de uma articulação política. Porque você citou o caso da UBS do São Benedito, que de fato há recursos destinados, inclusive destinados por emenda parlamentar, de uma das candidatas envolvidas na disputa pela Prefeitura de Juiz de Fora no momento. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, você sinaliza que é necessário buscar recursos externos para viabilizar algumas ações na cidade. Como o Ricardo já destacou aqui, você vem da iniciativa privada. Como você faria essa articulação política com o governo de Minas, com o governo federal, para tentar trazer esse recurso? Como seria seu diálogo com esses poderes? Você, por exemplo, está num partido hoje que é oposição ao governo federal e também ao governo estadual. Como seria essa sua articulação com essas duas outras esferas de poder na tentativa de atração de novos recursos para a cidade? O bom administrador público é aquele que tem relacionamento republicano com os entes administrativos, né? O prefeito tem que ter um relacionamento muito bom com o governo estadual e com o governo federal. E muitas coisas não são só questões partidárias, né, ou ideológicas, tá certo? A gente precisa, né, por exemplo, no caso, voltando na UBS do São Benedito, o dinheiro já está aí, é só pegar ele e fazer, tá certo? Nós temos o relacionamento, nós temos 2 senadores, talvez até 3, porque eu não conversei, que é do mesmo partido de outro, o Carlos Viana, do PSD, e o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, que é da nossa coligação. Os 2 partidos estão na sua coligação. E o Anastasia também é do PSD. Então, né, uma conversa provavelmente já ajuda. E eu, como pessoa e como prefeito, eu não discriminaria ninguém. O recurso veio para a cidade, nós vamos fazer. E aí, nisso é importante a gente ter uma representatividade cada vez maior de deputados estaduais e federais. A gente precisa ter isso. Então, quando um vereador se candidata a deputado estadual, deputado federal, nunca me preocupou, porque no lugar daquele vereador ele ganhando, vai entrar um outro vereador de Juiz de Fora. Agora, quando é um deputado, a gente tem um problema, porque se aquela pessoa virar prefeito, nós vamos perder representatividade. E a gente precisa sempre de um maior número de emendas, um maior número de valores, né? Eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente. Nós
começamos a nossa campanha por usar de Minas. Por quê? Nós assumimos o compromisso de asfaltar de Valadares a Rosário, que é um lugar mais povoado, todos os dois têm bastante população, e não tem asfalto, né? E por isso nós falamos lá. Isso não vai ser feito no primeiro ano, é no segundo ano exatamente para a gente articular o financiamento desse empreendimento, que não é tão barato, é alguma coisa de 7 a 10 milhões. Então a gente precisa estar atento na parte administrativa. Mas a gente também tem que saber o que a gente vai pedir. E todo político, se quiser fazer uma boa administração, ele tem que ter um relacionamento republicano, ele não pode ficar olhando partido. Partido, nós temos 5 ou 6 na nossa coligação. Eu falo 5 ou 6 porque ninguém sabe onde ele está. Entendeu? A justiça não define se ele está para lá ou se ele está para cá. E foi o único que não fui eu que articulei. Tá certo? Foi articulado fora. Os outros não, estão todos fechadinhos para a gente. Então não há problema ideológico mesmo, porque a nosso objetivo é Juiz de Fora, que é a nossa cidade, todos nós, todos os eleitores, e é aqui que eu construí minha vida, minha família, todo mundo, e eu acredito que todos que estão ouvindo a gente quer o melhor para Juiz de Fora, e eu mais que ninguém. O que assustou as pessoas, candidatos, e talvez seja isso que o Gabriel quis colocar na pergunta dele, é quando você diz ficar com o que está, eu até fiz questão de anotar aqui para não esquecer nenhum ponto. O que você tem hoje como ficar como que está na saúde? É o quadro de profissionais desqualificados, falta de médicos, longo tempo de espera, desperdício de tempo, falta de leitos, má administração financeira, atendimento pouco humanizado, escasso atendimento na emergência e alto número de mortes. Enfim, isso que causou uma surpresa maior nas pessoas, porque o quadro já é aterrador, como eu disse aqui, e precisa de medidas, ou precisam de medidas urgentes para que ou pelo menos essas situações aqui, se não elas sejam extintas, o que é difícil num país como o nosso, mas pelo menos se reduza toda essa desigualdade aqui na área de saúde. Então, imediatamente, nos seus primeiros dias de governo, como é que você pretende atacar essa situação, além dessa questão de aumentar o número de tempo de acesso ao UBS? Eu falei, ficamos com o que temos, e o que nós temos é o SUS. Essa parte toda que você citou, nós temos também, que é a incompetência do pessoal atual que está aí há 8 anos. É essa que nós queremos trocar, mas essa nós viemos humildemente pedir às pessoas que honrem-nos com o voto. Se nos honrar com o voto, todos esses problemas que você citou, a gente pode resolver. A grande maioria, se possível, até todos. Mas o que nós temos, e nós vamos continuar tendo, e que nós temos que aprimorar a cada dia, é o SUS. É o SUS que é nosso programa básico de saúde, e é ele que a gente tem que trabalhar, né? Então, o que nós temos é o SUS. Mas os administradores atuais, que estão aí há 8 anos e Juiz de Fora emperrou de vez, esses, a oportunidade de trocar é agora na eleição, no dia 15 de novembro. Então é isso que nós estamos fazendo. Esses é para trocar, tá certo? E o SUS é para a gente administrar todos os dias, para melhorar um pouco. E isso é assim mesmo, administrar é agir um pouco a cada dia para que a gente possa ter uma melhora continuada. Os problemas não vão resolver só no estalar de dedos. Eles vão ter que ter muito trabalho. E esse é o maior compromisso nosso com o Juiz de Fora, meu, do Coronel Nocelli, e das pessoas que a gente colocarão perto da gente. São pessoas de bem para fazer o bem para as pessoas de Juiz de Fora. E é aí que responde aquela primeira pergunta sua. É para ajudar o próximo, é ajudar quem precisa, e não aqueles amiguinhos que querem ficar no poder, que vão trocando de lugar em lugar e nada muda. Candidato, mas eu vou insistir num ponto que o Ricardo tocou, que é principalmente na questão do efetivo de servidores da saúde, porque eu penso que estender o horário das UBS também vai demandar que a prefeitura pense, no mínimo, em aumentar o número de servidores da saúde. Como é que o senhor equacionaria essa questão, por exemplo, caso o senhor seja eleito? As soluções administrativas, Gabriel, nem sempre são aquelas que as pessoas estão acostumadas a fazer, né? Nós, quando começamos a Rezato, os nossos concorrentes eram outros completamente diferentes. E hoje, praticamente, nenhum deles existe mais. E a Rezato, já há 25 anos, faz diferente. Nós fazemos uma administração diferenciada. Por isso que nós não quebramos, por isso que nós não sucumbimos. Porque os problemas do mercado continuam igual para todos, né? Não é esse, talvez, o raciocínio. Nós temos que otimizar a aplicação dos recursos.
Nós sabemos o quanto temos de dinheiro e temos que aplicar ele da melhor maneira possível. E na área de saúde, é importante, eu já falei, mas eu vou frisar outra vez, se você monta mais equipes de saúde na família, vem mais dinheiro. O governo federal, lá no Ministério da Saúde, já tem os kits para vir o recurso. Agora, infelizmente, os administradores atuais não têm conseguido criar os projetos e os programas para que esse dinheiro chegue da forma que é prevista nos orçamentos. Então é isso que a gente vai mudar, é a gestão, é a forma de fazer, é isso que vai administrar. Eu tenho dito também que uma coisa que eu não abro mão, eu não vou terceirizar as funções de prefeito, porque quem está vindo pedir o voto sou eu. Então, eu sou responsável pelas funções do prefeito. As prerrogativas do prefeito serão exercidas dentro do que é previsto. E planejar, né, ter o controle da situação financeira, das informações financeiras, isso eu vou ter, isso eu estou preparado para isso. Wilson, voltando à entrevista da TV Alterosa, outra frase que chamou a atenção e rendeu até uma onda de memes dentro da cidade foi a fala que Juiz de Fora deveria se concentrar entre o Seminário Santo Antônio e o bairro Manuel Honório. Durante a entrevista, sendo justo, você atribui a fala ao arquiteto Luiz César Falabella. Mas quando a gente vê essa fala na boca de um candidato a prefeito, ela chama um pouco a atenção. O que você quis dizer com isso ao recorrer ao Luiz César Falabella, Wilson? Um possível governo seu teria uma predileção por incentivar um maior adensamento nessa região central da cidade, possibilitando até uma maior verticalização naquele setor que já é bastante estrangulado em termos de infraestrutura urbana, esgotamento urbano, enfim. A nossa colocação, eu citei quem falou o assunto, né? E realmente a cidade, quando ela é compacta, você tem uma facilidade maior para administrar, que não é o caso de Juiz de Fora, e Juiz de Fora não se formou assim. Então nós vamos administrar Juiz de Fora no que ela é. E cada dia melhorar o quê? Fazendo mais centralidades, né? Você tem Benfica, você tem São Pedro, você já tem Ipiranga, você tem Santa Luzia, você tem Manuel Honório, você tem Santa Terezinha, você tem Grama, né? Você tem que criar nesses locais o maior número de serviços, de oferta de serviços e de comércio possíveis para que tenha o menor deslocamento de pessoas. Porque quando a cidade tem uma área territorial muito grande, que é o caso de Juiz de Fora, o deslocamento custa caro, a mobilidade urbana custa caro. Então, nossos recursos não são muitos. Belo Horizonte, que eu citei como exemplo, tem um imposto per capita muito maior que Juiz de Fora. Então, torna-se mais fácil de administrar. E um outro problema que a gente quis dar a ênfase, que não ficou assim tão claro nisso, é que locais igual o Alto Santa Rita, lá no Alto do Linhares, várias comunidades, Niterói, que é uma comunidade que eu nem sei se todos conhecem, Alto Grajaú, essas ocupações, elas foram desordenadas e a manutenção delas tem um custo muito alto para o município e as condições para os moradores não é adequada. Então, se a gente tivesse tido lá atrás um planejamento mais adequado, com uma ocupação de menores espaços, poderia ter sido melhor. Mas nas nossas diretrizes estão incluídas que a gente vai incentivar a ocupação dos vazios urbanos. Quanto ao adensamento, eu acho que há anos atrás, aí foi na própria tribuna que saiu, o bairro mais adensado de Juiz de Fora é Nossa Senhora Aparecida. Porque adensamento é uma coisa, verticalização é outra. Dubai é muito verticalizado, mas uma das cidades referência no mundo como adensadas é Barcelona, tá certo? Porque são prédios não tão altos, mas tudo é prédio, tá certo? Então essas coisas é o que a gente comentou, mas as colocações depois foram inoportunas, mas nós temos que administrar a Juiz de Fora do jeito que ela é, fazendo ela cada dia melhor, com qualidade de vida, reduzindo os tempos de deslocamento, fazendo a ciclovia lá nas margens do Paraibuna, para que as pessoas que moram naquelas regiões possam se deslocar de bicicleta, que as pessoas possam fazer caminhadas na área de lazer, melhorando os espaços públicos de lazer, os campos de futebol. Poucos têm banheiros, né? Poucos têm instalações adequadas, e não só para o campo. Nós temos as praças que precisam de ter uma atividade perto dela que possa fazer com que ela se mantenha. E um exemplo que a gente tem, que eu acho que é positivo, é a praça lá do Jardim Glória, lá onde tem o Bar do Léo, lá perto,
né? Até nós, recentemente, optamos por comprar um terreno lá perto, exatamente porque uma pessoa que tiver uma criança novinha, ela pode comprar um apartamento ali, ela tem o lugar para levar a criança, que a praça está arrumadinha. Então é esse conjunto de coisas que nós temos que administrar no dia a dia, porque Juiz de Fora não é uma cidade compacta. Juiz de Fora é uma cidade bastante espalhada, mas ela é assim, nós temos que melhorar a todo dia a nossa mobilidade, a integração entre elas, como é que fala, o transporte coletivo, que agora ficou complicado em relação, né, a quantidade de passageiros que tem para se transportar e outros problemas do fato dela ser bastante, vamos dizer, espalhada.